O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, chocou hoje muitos líderes mundiais ao declarar que os Estados Unidos estão prontos para encerrar a guerra contra o Irã, mesmo sem a reabertura efetiva do Estreito de Hormuz. Trump afirma que os Estados Unidos já alcançaram seus objetivos militares no Irã e se alguém quiser desbloquear o Estreito de Hormuz, que venha e lute contra o Irã por conta própria. Mas vale lembrar que foi justamente por causa da guerra de Trump que o estreito acabou sendo fechado. Mas não tirem conclusões precipitadas, porque vale ressaltar que, em um mês de guerra, Donald Trump repetiu 12 vezes que a guerra contra o Irã estava prestes a acabar. E quase sempre, após essas declarações, ocorria o oposto: o conflito aumentava. Agora, Israel declara que a guerra está apenas na metade do caminho e milhares de soldados da elite da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos começaram neste momento a se deslocar para o Oriente Médio. Além disso, os Estados Unidos começaram de repente a bombardear ativamente a ilha de Qashm, aquela mesma localizada no Estreito de Hormuz, de onde os iranianos controlam visualmente a passagem dos navios pelo estreito. Portanto, se houver um desembarque em uma ilha, com certeza não será na ilha Karg, mas sim na ilha Qashm. Meu nome é Alexei Petty. Vamos discutir esse assunto juntos, mas antes peço que apoiem o canal no YouTube. Com sua doação, assinatura paga ou patrocínio no YouTube. Como fazer isso? Todos os links e informações estão na descrição deste vídeo. No final do episódio, se você achar interessante e útil, pode fazer sua doação da maneira que for mais conveniente para você. Lá, acredite, há várias plataformas e dados bancários, carteiras de criptomoedas, PayPal, Patreon, Buy Me a Coffee e patrocínio no YouTube. Enfim, escolha exatamente o que for mais conveniente para você. E não se esqueça de se inscrever no meu canal do Telegram, Petty News, o link também está na descrição deste vídeo. Lá nós publicamos notícias em tempo real assim que elas chegam. Então, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse aos seus assessores que está pronto para encerrar a guerra contra o Irã em breve. Ele concorda com isso mesmo sob a condição de que o Estreito de Hormuz permaneça em grande parte fechado. Isso foi relatado pelo Wall Street Journal e o próprio Trump afirmou mais tarde que, na opinião dele, o Estreito de Hormuz se abrirá por si só. Ele afirma que não há motivo para lutar, tudo ficará bem. E como observa a publicação, nos últimos dias, Trump e seus assessores chegaram à conclusão de que tentar abrir o gargalo do estreito prolongaria o conflito além do plano dele, que foi calculado para 4 a 6 semanas. Por esse motivo, Trump decidiu que os Estados Unidos devem alcançar seus principais objetivos nesta guerra: enfraquecer a marinha iraniana e os estoques de mísseis, além de encerrar as atuais ações de combate. Temporariamente, exercer pressão diplomática temporária sobre Teherã com o objetivo de restabelecer o fluxo livre do comércio através do Estreito de Hormuz. Surge então a dúvida: que pressão diplomática Trump pretende exercer? A questão continua totalmente em aberto, porque, lembro, antes da guerra contra o Irã, estavam em vigor, por exemplo, sanções ao petróleo. Agora, Trump suspendeu essas sanções como resultado da guerra. Se não for possível desbloquear o Estreito de Hormuz por meios diplomáticos, Washington insistirá para que os aliados na Europa e nos países do Golfo Pérsico assumam a iniciativa de retomar o funcionamento do estreito. Ou seja, o próprio Donald Trump começou essa guerra, provocou a escalada e agora quer simplesmente sair da região e dizer aos europeus e aos países árabes que o bloqueio do Estreito de Hormuz agora é problema deles. Ele veio, fez bagunça e foi embora dizendo: "Se virem!" Fontes também dizem que Trump pode considerar opções militares, mas elas não são sua prioridade principal. O Wall Street Journal acrescenta que, se a guerra terminar sem a abertura do Estreito de Hormuz, provavelmente Teherã fortalecerá o controle sobre essa via marítima e uma operação complexa para abri-la será adiada para um momento posterior, mas já não pelos americanos. E é nesse contexto que Trump atacou sem cerimônia os aliados europeus por não apoiarem suficientemente os Estados Unidos na guerra contra o Irã, e deixou claro que eles terão que abrir o Estreito de Hormuz por conta própria. Aliás, essa já é a terceira vez nos últimos dias que Trump dá a entender publicamente que pode acabar com a guerra no Irã sem reabrir o Estreito de Hormuz. Na prática, Trump declara que os Estados Unidos vão deixar outros países sozinhos diante da necessidade de resolver um problema econômico extremamente sério e restabelecer o fornecimento de cerca de 1/5 das reservas mundiais de petróleo.
O Pentágono afirmou ainda que o Estreito de Hormuz não é realmente um problema dos americanos. Eles dizem: sim, viemos, começamos a guerra, o Estreito de Hormuz foi fechado por causa dessa guerra, mas não nos importamos. Se quiserem, resolvam vocês mesmos. Se não quiserem, tudo bem, façam como acharem melhor. Agora, Trump também começou a usar o tema do bloqueio do Estreito de Hormuz como chantagem contra os aliados. Citação de Trump. Para todos esses países que não conseguem obter combustível de aviação devido ao bloqueio do Estreito de Hormuz, como o Reino Unido, que se recusou a intervir na decapitação do Irã, eu tenho uma proposta para vocês. Bem, em primeiro lugar, comprem esse combustível dos Estados Unidos, nós temos de sobra. E em segundo lugar, criem coragem, vão até o estreito e simplesmente peguem esse combustível à força. Vocês vão ter que começar a aprender a lutar por si mesmos. Os Estados Unidos não vão mais ajudar vocês, assim como vocês não ajudaram a gente. Mas, sabe, aqui eu só queria destacar uma coisa. Trump, antes disso, na verdade, declarou várias vezes que não precisava de ajuda. Ou talvez eu esteja confundindo. Trump afirmou publicamente que nunca precisou de ajuda. E agora ele diz: vocês não nos ajudaram, nós também não vamos ajudar vocês. Me parece que isso se parece muito com um transtorno bipolar de personalidade. Mas desculpe, por mais que Trump se gabe, a declaração dele sobre o fim da guerra parece ser apenas uma cobertura, na verdade, para a escalada da guerra. E assim, os planos dos Estados Unidos ficaram mais claros. Israel. A missão dos Estados Unidos e de Israel no Irã já passou da metade do caminho. Agora, o foco principal está nos estoques iranianos de urânio enriquecido. Isso foi declarado pelo primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e, segundo ele, as forças americanas e israelenses já atacaram elementos-chave do potencial militar iraniano, incluindo sistemas de mísseis, fábricas de armas e pessoal ligado ao programa nuclear do país. E embora Netanyahu tenha se recusado a indicar prazos específicos para o fim do conflito, ele expressou confiança na manutenção de uma dinâmica favorável na aliança entre Estados Unidos e Israel. Ao mesmo tempo, o exército israelense declarou que Israel está pronto para continuar atacando o Irã nas próximas semanas. Para isso, o país possui uma quantidade suficiente de alvos e munições. E provavelmente o mais importante, os americanos bombardearam hoje a ilha de Qashem, aquela mesma localizada no Estreito de Hormuz, de onde os iranianos controlam visualmente a passagem dos navios pelo estreito. Se houver um desembarque na ilha, certamente não será em Kark. Isso já não faz sentido, pois todos só falam Kark, mas provavelmente não será lá. Provavelmente o desembarque ocorrerá na ilha de Qashem, onde há grande concentração de armamentos do Irã. E nesse contexto, milhares de militares da elite da 82ª Divisão Aerotransportada do Exército dos Estados Unidos começaram a ser transferidos para o Oriente Médio. A chegada dos paraquedistas vai acontecer ao longo desta semana. No total, o contingente será composto por cerca de 3.000 militares. Entre as forças já transferidas estão o quartel-general da divisão, a unidade de apoio e o grupo de combate da brigada. Ainda antes, milhares de marinheiros e fuzileiros navais já haviam sido enviados para essa região. Portanto, não se pode negar que os Estados Unidos continuam se preparando especificamente para uma operação terrestre. E agora quero chamar sua atenção para um ponto muito importante. Donald Trump declarou hoje que já está pronto para encerrar a guerra contra o Irã. E ele concorda com isso mesmo, sob a condição de que o Estreito de Hormuz permaneça completamente fechado. Trump afirma que de agora em diante o Estreito de Hormuz não é mais um problema dele nem dos Estados Unidos. Mas a declaração de Trump não significa de fato o fim da guerra. Em apenas um mês dessa guerra no Oriente Médio, Donald Trump declarou 12 vezes o fim da guerra. Isso dá basicamente uma vez a cada 3 dias, e eu proponho justamente relembrar todos esses momentos e analisar o que acontecia toda vez que Trump fazia essas declarações sobre o fim da guerra. As posições de Trump sobre o fim da guerra com o Irã são contraditórias, pois ele tenta convencer os americanos de que o conflito não resultará em uma guerra longa. Hoje mesmo, a Casa Branca declara, cito: "Estamos muito próximos de alcançar os principais objetivos da Operação Fúria Épica, e essa missão militar continua em plena escala." O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, declarou na segunda-feira, cito: "Todos os objetivos estão sendo alcançados antes do previsto ou dentro do prazo, e devem ser realizados em algumas semanas." Mas quem mais gritava sobre o fim da guerra, claro, era o próprio Donald Trump.
E vou citar aqueles 12 casos em que Donald Trump mencionou o fim da guerra, e isso aconteceu em apenas um mês dessa guerra. Primeiro caso. Na segunda-feira, 30 de março, Donald Trump, em sua postagem no site Trust Social, ameaçou destruir a infraestrutura energética e de água do Irã caso não fosse alcançado um acordo para o fim da guerra. Sua citação, se o Estreito de Hormuz não for imediatamente reaberto para negócios, vamos encerrar nossa bela estadia no Irã atacando todas essas fábricas. Ou seja, e então a guerra, é claro, chegaria ao fim, mas no dia seguinte ele declarou que o Estreito de Hormuz não era mais problema dele. Segundo caso, na reunião do Gabinete de Ministros em 26 de março, Donald Trump declarou, cito, eles foram derrotados, não conseguirão se recuperar. Eles foram derrotados decisivamente. Eles dizem às pessoas que isso é horrível. Na verdade, Trump afirmou que o Irã está derrotado e que só resta concluir tecnicamente a rendição até seu desfecho lógico. Terceiro caso. Em 24 de março, Donald Trump foi ainda mais longe e declarou que a guerra já acabou e que haverá uma mudança de regime no Irã. Citação: nós vencemos essa guerra já está vencida. Acho que vamos acabar com a guerra, mas não posso dizer com certeza. Eu não gosto de dizer isso. Nós vencemos essa guerra foi vencida. Em 23 de março, Donald Trump sugeriu um acordo de paz para encerrar a guerra com o Irã, em uma mensagem no site Trust Social, escrita com letras maiúsculas tão grandes. E declarou que os Estados Unidos e o Irã tiveram conversas muito boas e produtivas sobre um acordo de paz. Na verdade, Donald Trump logo disse que, sem acordo, cito, vamos continuar bombardeando com toda a força. Quinto, em uma entrevista ao canal Fox News em 13 de março, Donald Trump sugeriu, que a guerra terminará quando, cito, eu sentir isso com todo o meu ser, mas ele não acha que isso vai durar muito tempo. Foi exatamente nesse momento que Donald Trump declarou que o Irã já havia capitulado, só não havia ninguém em Teherã para assinar essa capitulação, e a guerra continua apenas porque o próprio Donald Trump ainda não decidiu que pode parar, mas, na verdade, eles já venceram. Relembro, isso foi em 13 de março. No dia 12 de março, Donald Trump fez uma avaliação franca. Eles praticamente chegaram ao fim, o Irã acabou. Isso não significa que vamos terminar a guerra imediatamente, mas é só uma questão de tempo. Tudo já está decidido. Sétimo caso. No dia 11 de março, o presidente Trump declarou à publicação Axios que a guerra com o Irã terminará em breve, porque praticamente não há mais alvos para atacar. Ele disse que a guerra vai acabar, cito, a qualquer momento que eu quiser. Naquela mesma época, no 12º dia da guerra, Trump assegurou que o Irã já não tinha mais mísseis nem drones. As forças navais e aéreas do Irã foram completamente destruídas e eliminadas, e, no geral, não sobrou um lugar intacto no Irã. E agora ele nem sabe mais o que bombardear lá, diz que já não existem mais alvos para atacar. No mesmo dia, 11 de março, Trump declarou para a multidão, cito, nunca se quer falar sobre vitória cedo demais, mas eu vou dizer, nós já vencemos. Na primeira hora, tudo já tinha acabado. Alguns minutos depois, ele acrescentou, cito, nós não queremos sair antes da hora, certo? Temos que terminar o trabalho, não é? Operação Fúria Épica. Esse é um ótimo nome. Só é bom se você vencer, sabe? Só assim faz sentido. Nós vencemos. Deixa eu te falar, vencemos. Não gostamos de comemorar cedo, mas vencemos. Ganhamos a aposta, tudo terminou na primeira hora. No dia 9 de março, em seu discurso na conferência do Partido Republicano, Donald Trump insinuou que os Estados Unidos já venceram essa guerra. Cito, já conquistamos a vitória em muitos aspectos, mas isso não é suficiente para nós. Estamos avançando com ainda mais determinação para alcançar a vitória final que acabará de uma vez por todas com esse antigo perigo. Já vencemos em muitos pontos, mas ainda não basta. Estamos avançando com mais determinação para alcançar a vitória final que porá fim de uma vez por todas.
Em 9 de março, Trump declarou que a guerra com o Irã terminará muito em breve e que o Irã, cito, será completamente destruído. Agora isso pode ser chamado de um enorme sucesso. Isso foi em 9 de março. Caso 11, em 2 de março, em uma coletiva de imprensa dedicada à premiação de 3 soldados americanos com a medalha de honra, Trump falou com orgulho do sucesso na guerra. Outra citação: "Vamos vencer facilmente, custe o que custar." Nós temos o guerreiro militar mais forte e poderoso do mundo e vamos vencer facilmente. E o 12º caso. Em uma entrevista ao canal de TV ABC News em 2 de março, Donald Trump afirmou que a operação foi totalmente bem-sucedida. No terceiro dia da guerra, ele afirma que a operação já está quase concluída. "Ninguém mais poderia ter feito isso além de mim, e vocês sabem disso." Ninguém poderia ter feito isso além de mim, e vocês sabem disso. E aqui estão todas as 12 vezes em que Donald Trump declarou vitória ou disse que a guerra acabou, que o fim está próximo e assim por diante. Cada vez era acompanhada por uma declaração de que a ajuda dos aliados dos Estados Unidos não era necessária. Mas quanto mais essa guerra se prolongava, mais nervoso Donald Trump ficava quando os europeus se recusavam a ajudá-lo na guerra contra o Irã.